pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist de dicas. Aqui é o Silvio e no vídeo de hoje nós vamos estar abordando a propagação de suculentas por folhas. Estarei abordando os pontos principais nesse processo de multiplicação e desde já agradeço para vocês pela visualização. Peço para vocês aquele joinha, se não for inscrito se inscreva, curtam, compartilhem e bora lá no vídeo. Antes de entrar no vídeo propriamente dito, eu vou só salientar para vocês que no próximo vídeo eu vou estar abordando o sistema de drenagem dos vasos, né? Como montar ele exatamente. Tem algumas dicas aí que às vezes passa despercebido, que a gente acha que é só colocar a brita ou o cascalho e tá pronto. Não, tem mais uns segredinhos ali que eu vou estar abordando no próximo vídeo. Mas então, vamos lá para a propagação da suculenta por folha. Bora lá? Eu vou agora filmar um pouco as suculentas aqui e falando um pouco sobre elas, né? Então as suculentas são aquelas plantas na quais a raiz e as folhas delas assim possuem um tecido, como é que eu posso dizer assim, capaz de armazenar água em grande quantidade, né? Essa é a maior capacidade das plantas em relação a outras plantas ornamentais, né? A adaptação das suculentas lhes permite colonizar ambientes pouco habitados, né? Que recebem pouca água e muita luz, para possibilitar, no caso, a captação da pouca umidade presente no ambiente. Muitas suculentas, elas possuem esses pelos, uns pelinhos aí, a gente consegue observar. Vamos ver se eu consigo captar aqui, ó. Pelos na superfície das folhas e caules para captar o orvalho, né? E outras possuem ceras, e essas ceras é também para permitir uma preservação, no caso, como é que eu poderia dizer melhor assim, para impedir a perda de água pela evaporação. A suculenta, assim, ela é tão fácil de brotar uma folha. Observem esse fato aqui, ó. Caiu ao lado do vaso, né? Essa folha aqui nem é deste vaso, não sei como ela veio parar aqui. E já está brotando. Ó, observem. Aqui, ó, tá improvisado esse vaso aqui. Observe essas estaquinhas aqui, ó. Já me perguntaram outro dia aí. É que aqui nós temos gatos. E os gatos, quando vê uma terrinha solta assim, ou querem usar para banheiro, né? E a gente bota para dar uma dificuldade até o vaso dar uma fechada. Aí depois eles não se preocupam mais. As folhas que serão destinadas para a propagação devem ser destacadas na base da planta, né? Essa região, né, na base. E para isso se faz um movimento rotacionado, ó. Dá uma rotação, ele já sai dali. É importante ficar atento nesse processo, pois algumas folhas quebram, né? Daí tem que cuidar para fazer um movimento mais não tão brusco, né, nesse sentido. E daí também é justamente na base que serão formadas as raízes e as mudas, né? No caso, né, essa base aqui que vai ser formada as raízes e a muda. E é importante tomar cuidado também, né, para não necrosar essa parte aqui, ó, onde foi tirada ali a folha, né? O ferimento no caule é uma porta aberta, né, para a entrada de doença e também para a desidratação da planta matriz. Se houver um ferimento no caule, a gente pode pulverizar uma canela em pó no lugar, né, onde é que foi feito ali, mas é raro acontecer isso aí. Quando a planta emitir uma haste floral, né, as folhas dela e a própria haste pode também ser utilizado para a formação de mudas, novas mudas, né? Então, pessoal, como eu uso
essa bandeja de isopor, né, furada no fundo, né, como vocês podem ver aqui, né, eu uso uma camada de 1 centímetro de brita, né, número 1 ou a 0, ou pedrisco, né, isso para ficar mais pesado, porque se botar um substrato leve, já a bandejinha já é leve, eu aproveito, né, aí o vento leva, né, aí fica mais perigoso, digamos assim. Neste caso aqui, ó, essa bandejinha aqui foi furada, eu coloquei a camada de pedrisco, conforme essa aqui, né? E pode ser usado, então, no caso, a areia lavada, né, e peneirada para tirar aqueles grumos, né? Ou, neste caso aqui, eu estou usando a casca de arroz carbonizada, pois não contém umidade e drena muito bem, né? Esse substrato aqui, ó, ideal para enraizamento das suculentas, não precisa ter matéria orgânica, né? Porque, digamos assim, pois a matéria orgânica, neste caso, além de não ajudar muito, né? Porque ela, nesta fase do enraizamento, né, da folha, ela poderia ainda proporcionar a proliferação, no caso ali, de micro-organismos danosos. E o substrato também não pode ter muita umidade. Ele precisa ser de fácil manuseio. Por isso ou areia lavada, ou até o próprio substrato que a gente compra pronto, que geralmente, que nem o que vocês viram naquele vídeo que eu mostrei o substrato, eu tenho um substrato pronto, acrescento humus de minhoca, o pedrisco, né, casca de arroz, e acrescento também o carvão para plantar ela depois. Neste caso da muda não precisa ter tudo, só aquele substrato que a gente, só o substrato sem as misturas ainda. Ele também é ideal, né? Pode ser usado ele bem tranquilo, né? E assim, ó, como o mais usado mesmo tanto para enraizamento de mudas e estacas, né? Areia lavada, né? É muito usado e como não tem matéria orgânica, ela tem uma menor probabilidade de proliferar algum organismo, uns micro-organismos danosos aí. Tá, pessoal? Vamos, sequência agora, vamos colocar as folhas. Com a bandeja pronta aqui, a gente pega a folha, de preferência, vou dar um exemplo, com a bandeja, devem ser plantadas na mesma posição que se encontra na planta. Então, ela está aqui nessa posição, né? A parte de cima voltada para cima. Só largar ela direitinho assim. Vai largando elas. E na mesma posição sobre o substrato. Vou já adiantar o porquê disso, né? Vou puxar mais para cá, para ficar mais visível. Pois quando ela está na planta, ela estando assim, essa parte que já está pegando sol, né? Se eu colocar ao contrário, ela está com menos acostumada, digamos assim, com a luminosidade. Não que depois essa bandeja que não possa ser posta no sol, mas ela já está mais adaptada para a luminosidade nesse lado da folha. Esse é um dos motivos que eu tenho usado dessa forma. E aqui, como essa bandejinha é redonda, até pode ficar dar uma aparência mais, fica mais bonito também, ó. Essas folhas aqui, ó, que eu estou colocando aqui, tá virada, eu não tirei da planta, foi um acidente, e para não perder, né, sabe aquela coisinha, eu não vou botar fora. E aí eu juntei, só para fazer esses experimentos. Essas aqui. Tem umas ali que eu já retirei. Deixa eu ver se eu acho aqui. E assim sucessivamente. Acho que logo na abertura desse vídeo aí apareceu para vocês uma bandeja já formada, né, redondinha, com várias brotadas, né? Aqui ela já foi replantada, era uma foto que eu tinha um tempo atrás. Aqui, essa aqui, ó, é das mais recentes. Isso aqui eu usei o substrato, eu não botei a casca de arroz, usei um substrato, foram poucas, ó. Botei aqui, um dia que caiu ali, eu aproveitei e coloquei. Pode ver que estão
brotando. Aqui tem uma que já, a folha já como é que eu posso dizer, tá até já apodreceu, coitado. Mas aqui, ó, então as mudinhas estão a milhão. Tá um solto em cima que já estão botando a raizinha, mas não tá firme ainda, né? Mas é muito fácil e prático. Aqui eu botei só alguns, que foi só um dia de um acidente também, né? Mas fica muito bonito, né? Essa aqui depois eu vou concluir. Fica muito bonita, ela bem cheinha. Então aqui, ó. Este aqui que eu mostrei para vocês, né? Agora, se tiver mais folhas pequenas, pode fazer mais um círculo aqui no meio. Vão formando um mosaico, né? Aqui, ó, já tem outro que já faz mais dias. Foi só dado pequenas borrifadas aqui, ó. Se olhar bem, elas já estão botando uma raizinha, uma raiz bem de leve. Eu estou botando um brotinho ali, ó, ali, ó. É muito enraiza muito bem. Ó, raiz que tem broto, né? Ali dá para ver que dá resultado, bom resultado. Feito isso aqui, o que vamos fazer? Vamos levar essa para um lugar onde é que ela pega o sol da manhã ou da tarde, evitar ao máximo um sol mais forte, né? Para ir aos poucos. Depois que essas plantas tiver já, a exemplo dessa outra aqui, ó, ela tem que ir se adaptando aos poucos, pegar mais luz e até ela ir, quando for replantada, depois já no seu vasinho individual, ela tem que ser readaptada ao sol, né? Digamos que a planta mãe estava acostumada. Porque se colocar ela de vez agora, nessa fase aqui, no sol muito quente, ela já vai dar, o êxito vai ser menor, ou nenhum, né? Tudo vai depender. Então, pessoal, aqui como eu já falei anteriormente, né, no próximo vídeo eu estarei falando sobre o sistema de drenagem do vaso de cerâmica, né? O que eu não faço no vaso, por que eu não uso isopor, por que eu não uso a manta de bidim, porque, de que forma eu coloco o dreno, as camadas de drenagem. Eu não uso, né, mais de duas camadas de drenagem. Aí vou estar explicando para vocês certinho aí, ó. Espero que de alguma forma tenha colaborado com vocês neste vídeo aqui. Se gostaram, compartilhem, curtam, e se quem não é inscrito ainda, se inscreva. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um abração a todos.